Aqui, continuando, então. Então, a gente está falando de formatação, né? Então, a fonte, o tipo de fonte Arial 12, o tamanho dela é 12, e o tipo é Arial. O recuo da primeira linha é 1,25. Então, é aquele tab que a gente dá na primeira linha, como se fosse um parágrafo. A gente ajusta lá para 1,25. O alinhamento de todo o texto é justificado. Como é que eu justifico? Seleciona o texto e aperta o Ctrl J, ele justifica. O espaçamento entre linhas é de 1,5, de 1,5 entre cada linha. Então é só selecionar também todo o texto, botão direito, parágrafo, espaçamento entre linhas 1,5. E o espaço entre cada parágrafo é parágrafo simples. Então são dicas que vocês na formatação do Word vão entender e vão colocar, deixando esse trabalho mais formatado, né, visualmente melhor. Tá? Uma dica importante, segundo as normas da ABNT, é que nós utilizamos o itálico para palavras apresentadas em outros idiomas, conforme normas de Associação Brasileira Técnica, né? A paginação, o número de páginas só deve aparecer a partir da introdução, normalmente no canto, na lateral superior à direita. Então tem algumas dicas aí que é comum o aluno confundir, tá? Paginação embaixo é livro. Trabalho acadêmico, trabalho científico, como TCC, artigo, é sempre no canto superior, lá em cima, à direita, lá em cima, lá que fica, onde está essa Anhanguera aqui, ó, esse logo da Anhanguera aqui, no seu canto à direita, ali que fica a paginação, sempre no canto superior à direita, embaixo é livro, não é o nosso caso, tá? E todas as páginas que vêm antes, elas contam capa, contracapa, folha de rosto, sumário, tudo que vem antes, ou seja, os elementos pré-textuais, eles contam também, você vai contando o número de páginas, só que não aparece. A primeira página, ou seja, aparece depois da introdução. Então, vê lá, capa, contracapa, folha de rosto, você coloca lá uma epígrafe, o sumário, lista de figuras, lista de imagem, introdução, tudo isso que apareceu antes conta. Você vai contando, mas no invisível. Aí aparece explícito depois da introdução no canto superior à direita, tá? Uma outra coisa, qualquer termo, palavra em outra língua, coloca em itálico, tá? Por exemplo, você vai colocar lá uma palavra que é um termo em inglês, é um termo em francês, né? A priori, coloca em itálico, né? Porque a priori é latim, né? Então você coloca itálico, entendeu? Então, assim, você não vai colocar frases em outra língua, porque é um trabalho redigido em língua portuguesa. Mas palavrinhas em inglês, em francês, qualquer tipo de língua que não seja nossa, essa palavra você coloca ela em itálico, tá? Tudo isso é uma exigência. E a falta de formatação, um trabalho que não está dentro das normas, ele vai perdendo ponto. Então, vocês, por exemplo, ao entregar a versão final do TCC de vocês, né, não cumprir, né, o que o manual diz, que o manual está baseado na ABNT, não cumprir isso, isso vai descaracterizar, isso vai tirar pontos de vocês, vai perdendo ponto, né, por falta de formatação. Então, tome cuidado com isso aí, tá? E isso faz por último, tá? O trabalho está pronto, acabou, não vai escrever mais nada, já fez tudo, aí você realmente parte para a formatação. Lembrando uma coisa importantíssima, né? Todo trabalho tem que ter citação, é uma exigência, que é a menção no texto, né, de informação extraída de uma outra fonte, para esclarecer, para ilustrar, ou até sustentar o assunto apresentado. A norma brasileira regulamentadora, ó, ABNT 10.520 em 2002, né? Então ela diz isso, que todo trabalho tem que ter citação. Então, gente, um trabalho científico, uma produção científica, como um TCC, né, como um artigo, precisa ter citação, senão ele não tem validade. Tá? Ele tem que ter citação. Então, citação é quando você traz realmente, né, uma menção, né, de um autor que está trazendo, que está validando a sua ideia, a sua pesquisa, ou até no contrário, tá? Mas você organiza essas ideias desses vários autores dentro daquela linha de pesquisa que você está fazendo,
Basicamente é isso. Para auxiliar o seu entendimento sobre a formatação, segue algumas dicas de como realizar cada um dos tipos de citação de acordo com as normas. Então, basicamente, é uma possível perguntinha de prova, hein? Quais são os dois tipos de citação? São as citações direta e as indiretas, tá? Citação direta é a transcrição literal de um texto ou parte dele. Então, por exemplo, você pega um texto, né? Pega uma frase, um trecho que o autor está dizendo no livro lá que você consultou e você transcreve aquilo igualzinho, sem mudar nenhuma palavra. Então você copia e cola, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você copia e cola exatamente o que o autor falou. E isso é uma citação direta, porque você está copiando as palavras do autor. Então você chama o autor, né? Segundo, conforme, de acordo, chama o autor e coloca o trecho aí em evidência que você está copiando, mas não é plágio, porque você está citando a fonte, você está dando crédito a quem escreveu. Isso é bacana, tá? Então, isso é um tipo de uma citação direta. Já uma citação indireta, ela é redigida pelo autor do trabalho com base nas ideias dos autores pesquisados. Então, você pega a ideia central do autor e aí você vai parafrasear. Ou seja, você vai reescrever com as suas palavras, dando crédito, sim, chamando esse autor também, né, dizendo qual foi a fonte, então o nome do autor aparece, mas não está copiado da forma que ele escreveu. Você transcreveu, você reescreveu com as suas palavras, mas mantendo a ideia do autor, sem mudar a ideia do autor. O nome disso é parafrasear. Você está parafraseando, você está pegando uma ideia e está reescrevendo com as suas palavras, mas sem mudar a lógica, o pensamento desse autor. Então é um tipo de citação chamado indireta, porque não existe uma cópia literal do texto, mas uma reescrita, tá? Então citar, gente. O que é citação, né? Por que eu tenho que citar? Citar é mencionar no texto de sua autoria, você está fazendo um TCC, né? Você está produzindo, né? é, um artigo, uma monografia. Então você está mencionando, né, no texto que você está fazendo, né, da sua autoria, você é o autor, informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém comunicando via texto escrito que essa ideia, que esse conceito, ou que seja, não é da sua elaboração, mas de outra pessoa ou de outra entidade, né? Então, quando você cita IBGE, algum órgão público, né? Segundo IBGE, segundo o CAGED, segundo, então as fontes de Ibope, né, sei lá, quando você menciona alguma entidade, segundo, de acordo com Secretaria de Meio Ambiente, entendeu? Segundo a prefeitura, então você está citando uma entidade, né? Você está citando uma outra fonte, ou um autor, uma pessoa física mesmo, você cita, você chama o texto, né? Você e cita ali de forma direta ou de forma indireta, mas mencionando, dando créditos a quem realmente escreveu, tá? Aqui é o exemplo, ó. Dentro da citação direta, aquela que a gente copia literalmente o que o autor escreveu, são aquelas de tem citação as diretas curtas. O que são citação direta curta? São aquelas com até 3 linhas. Quando utilizadas, devem ser colocadas entre aspas duplas, né? Então, uma aspa quando começa e depois fecha aspas quando termina, como parte do texto produzido pelo autor do trabalho, e digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte do texto, tamanho 12, né? Com indicação de referência do autor, data e a página. Então, é exatamente desse jeito, gente, ó. Quando você faz uma citação direta, curta. Direta é porque eu estou copiando literalmente o que o autor falou. E curta porque é até 3 linhas. Você coloca entre aspas, tá? Sempre colocar o nome do autor, que no caso que é o último nome só, tá? O ano de publicação da obra e a página que você está copiando. Então, olha aqui o exemplo, ó. Eu chamei o autor, ó, segundo Freitas. Podia ser de acordo com Freitas, conforme Freitas,
para Freitas, tá? Então você vai usar verbos aí, ou palavrinhas que vão chamar. Verbos não, até substantivos mesmo, que vão chamar o autor. Então, segundo Freitas, o autor, né? Ó, 2002, tá vendo? 2002 é o ano, P ponto, P ponto, não é PAG. PAG é pago, é P ponto. 75, fecha parênteses, abre aspas, ó, eu estou copiando, ó. Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vive e das relações que estabelece uns com os outros, fecha aspas. Então isso é um exemplo de uma citação direta, porque eu estou indicando as aspas, é até 3 linhas, então é curto, né, é que aqui tá juntinho, mas dá 3 linhas, né? Estou respeitando o mesmo tamanho de fonte do trabalho, Arial 12, não mexi em nada, e estou colocando o autor, o ano e a página, tá? Então isso é uma citação direta curta, né? Nós temos um outro tipo também, né? Ó, vejam a diferença, ó. Aqui você colocou segundo Freitas, depois você abriu parênteses, tá vendo? 2002, o ano, vírgula, P ponto 75 é a página, fecha parênteses e abre aspas. Essa mesma citação eu posso colocar de uma outra forma, ó, é opcional. Eu citei primeiro, tá vendo? Eu citei, coloquei assim, vírgula. Foi mencionado que aqui eu chamei o texto, coloquei as aspas, copiei certinho. Ó, vejam que agora você abriu o parênteses e colocou Freitas dentro do parênteses. Também isso pode acontecer. Só que repare, quando o autor vai dentro do parênteses, ele fica com o sobrenome dele todinho em caixa alta, todinho maiúsculo, ó. Freitas, vírgula, 2002, vírgula, P ponto, 75 é a página, fecha parênteses, ponto final. Tá vendo? É uma citação direta, entre aspas, até 3 linhas, então é curta, e no final eu coloquei o nome do autor, ó. Então, nesse formato, é assim que faz. Opa, nesse formato é assim que faz, tá? Porque eu coloquei dentro do parênteses. Se eu chamar, vou voltar, tô voltando. Se eu chamar o autor antes, é aqui, ó, segundo Freitas, fora do parênteses, minúsculo, tá vendo? Aí põe aqui 2002, P ponto. Então tem essas duas formas de citar, tá bom, gente? As duas estão corretas. Se o Freitas for dentro do parênteses, ele fica maiúsculo, em caixa alta e fica no final, tá bom? Se eu for chamar no começo da citação, antes dela, ele vem para fora, minúsculo, minúsculo, né? E 2002, P.75, tá bom? Ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo, relacionando suas ideias com a situação. Quer dizer, você não vai só colocar citação, né? Aí você vai amarrar essa situação com alguma ideia sua. Então, você está escrevendo com suas palavras, você chama essa citação, né, para confirmar, para validar, para convalidar a sua ideia. Depois que você citou, você continua com suas palavras, né? Você é o autor. Então, é sua autoria. Então, a citação ou as citações de diversos autores, né, não somente um, é tudo para validar, para dar crédito à sua ideia, à sua discussão, sem parar, tá bom? Observação. O autor tanto pode aparecer no início quanto no final da citação. Isso que eu falei nesse momento. Entretanto, observem a maneira como está escrito. Lembrando que deve ser o sobrenome do autor, é o último nome dele, tá? É só o último nome dele. Alguns pesquisadores indicam que quando citar o autor pela primeira vez em seu texto, é indicado que você insira o nome por extenso, mas não precisa fazer isso, tá? Não precisa, é só colocar o último nome que está valendo sem nenhum problema, e isso é norma e acabou. Indiscutível isso, tá bom? Algumas regras importantes para realizar algumas citações curtas. Olha que bacana. Ó. Quando o sobrenome do autor constar no início da citação, deve vir fora do parênteses. Isso que eu falei agora. Ó, e ser escrito com a primeira letra em maiúsculo, que é o Freitas, né? O F maiúsculo só, por ser nome próprio. E obedecer à regra da língua portuguesa. O ano e a página vêm dentro do parênteses. Tranquilo, né? Nós falamos isso agora. Quando o nome do autor vier entre parênteses, dentro do parênteses,
deve ser redigido todo em caixa alta, maiúsculo, né? Autor, maiúsculo, para estar em concordância com as normas. Então, dentro do parênteses é caixa alta, fora do parênteses, não. No caso em que existem aspas, no texto original que você utilizou a citação curta, é necessário realizar um ajuste normativo, substituindo as aspas do texto original por apóstrofos. Aquele, né? Esse símbolo aí. Passando para o seguinte padrão. Abre aspas, que esses três pontinhos, estão enxergando, ó, aspas, colchete, três pontinhos, fecha colchete. Esse colchete com três pontinhos quer dizer que você está pegando no meio. Você está pegando uma frase no meio, um parágrafo no meio, uma ideia no meio. Você não está pegando desde o começo, entendeu? Então, no meio daquele texto lá, você está pegando, a partir desta ideia. Então, quando o que vem antes disso, não importa nesse momento. Então, só quer dizer que tem continuidade antes, existe um texto antes, né? Mas você não está pegando ele, naquele parágrafo, né? Desta era que se convencionou com razão de chamar descobrimento. Vejam bem, essa palavra descobrimento, no texto original, está em aspas. Entendam isso. Se você for no livro do Prado lá, essa palavra descobrimento já está entre aspas. Como é que você vai colocar ele no seu trabalho, no seu TCC, no seu artigo, se todo o texto ele vai ficar entre aspas, dizendo que é uma citação direta, né? Curta, de até 3 linhas. Então, nesse caso, você vai destacar de novo descobrimentos, assim como o descobrimento está entre aspas no livro original, você traz para o seu trabalho, mas você coloca esse apóstrofo aí, tá bom? E aí e continua o texto normal e fecha aspas. Aí lá, depois no final, olha lá, ó, Prado, entre parênteses, então maiúsculo, ano e página. Tudo bem? E se. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, se vocês não pensaram nisso. Aí tá Prado 72, que é o ano do livro, né? O ano que ele foi publicado, e na página 22. E se eu pegar um trecho, e se eu pegar um parágrafo que está no final da página? O que vocês acham? Está no final da página e ele termina ele começa na página 22 e termina na página 23. Como é que você cita? O que você coloca? Alguém sabe me dizer? Não poderia colocar barra? 22 Exa barra 23? traço, tá? Traço. É um hífen no meio, né? 22 Uhum. traço 23, tá bom? É bem isso mesmo, tá? Porque às vezes acontece, né? O trechinho que você quer copiar, que você quer citar, tá lá no finalzinho, lá, começa em uma página e termina em outra página. Aí você coloca 22, um hífen no meio, né? Um traço 23. Se caso Uhum. isso acontecer, e vai acontecer, né? Porque sempre essas exceções caem com a gente, né? Tá? Então, isso que a gente falou foi citação direta curta, que é até 3 linhas, então você colocou entre aspas, morreu o assunto, tá? Aí tem a direta longa, que é o que? Quando você copia exatamente o que o autor disse, mas mais de 3 linhas. É a longa que fala. Ocorre quando o texto utilizado ele ultrapassar as 3 linhas, e nesse caso, ele deve ser destacado do texto, o texto destaca do parágrafo distinto, ou seja, esse texto ele é digitado em recuo de 4 centímetros. Então você vai lá e chama a régua do seu Word, né? Você vai lá em exibir, menu exibir régua, você digita, depois você coloca em 4, recuo 4, seleciona essa citação e puxa para 4 centímetros, tá bom? Fica desse jeitinho que você está enxergando aí, ó, no canto aqui, ó, recuado 4 centímetros, sem aspas. Então, se você está recuando, tira aspas, tá? A aspas é quando é até 3 linhas normal. Passou de 3 linhas, você vai ter que tirar aspas e vai colocar recuo 4 centímetros. Tem mais coisa. O espaçamento entre as linhas na citação é de simples, não é um e-mail. O texto é um e-mail. Na citação é cita. Então, você vai reduzir para tamanho, para entre linhas simples. Então, seleciona o texto, botão direito, parágrafo, espaçamento simples. Tá? E a fonte é menor. Então, você está usando o tamanho 12 no texto, certo? Na citação você vai colocar o tamanho menor, ou 10 ou 11, tá? Aí, para todas as demais citações
com mais de 3 linhas, você usa o mesmo tamanho. E eu costumo usar o 11, tá? Senão fica muito pequeno 10. Eu estou usando o texto 12, certo? Então, na citação desse jeito, eu ponho 11. Eu ponho um tamanho menor só, não 10. Mas se não, eu quero menor, pode colocar 10, tá? Ou 10 ou 11. Mas sigam o padrão. Se você colocar 10, em todas as outras citações desse jeito, você vai colocar 10, tá? Ou 11. Então é isso. A direta longa é isso. Você recua o 4, né? Recuo 4 centímetros, espaçamento entre linhas simples e diminui a fonte para 10 ou 11 e mantém o mesmo tipo, Arial, sem nenhum problema. Tá? E ali você vai parafrasear. Então, se você perceber aqui, é, tem aqui uma palavra aqui, ó, no que tange as pesquisas pautadas, isso aqui é palavras do autor, ele está chamando a citação, né? No que aí vem a citação embaixo, ó. Não é raro, do não é raro até aleatório, isso aqui é uma citação. Foi copiada exatamente do texto. E aqui tem dois autores, ó. O que quer dizer isso? Que são dois autores desse mesmo livro, ó. Lima, ponto e vírgula, Mioto, vírgula, 2007, vírgula, P.38, tá vendo? Então, citou no final, tá vendo? Se citou no final, você coloca o nome dos autores aqui, ó, entre parênteses, maiúsculo. São dois autores, ponto e vírgula. Outra dica também. Se no livro que você está consultando tem dois ou três autores, você separa eles entre ponto e vírgula. Tá? Lima, ponto e vírgula, Mioto, ponto e vírgula, Freitas, por exemplo. Tá? Se tiver mais de três autores, se você pega um livro que tem uma coletânea que tem 12 autores, você não vai colocar os 12 aí, tá bom? Você vai colocar no máximo 3. Até 3 você pode colocar, separados por ponto e vírgula. Se passar de 3, você coloca et al, tá? Você coloca o nome de um autor e et.al. Não sei se já viram esse termo. et.al, A-L-L. Et al, tá? O que quer dizer et al? É latim, quer dizer entre outros. Você cita um autor, é muito raro acontecer isso. Mas se você pegar um livro com mais de três, você cita o primeiro e ponto e vírgula et al, tá? Mas isso é só se acontecer. Até três você vai colocar os três sem nenhum problema aí e pronto, e vai citar aí, tá bom? Então essa é a direta longa, né? Então, no caso das citações diretas longas, o mais recomendável é que as indicações de referência sejam apresentadas no final do texto. Então, você recua, é o que tá ali, ó, recuo 4, cita no final, entre parênteses, o autor, ano e a página. Cuidado com a página, gente. Tem gente que coloca PAG, tá? É P ponto só. PAG não é. Ou uns colocam PG, gente. Tive muito trabalho com PG. PG quer dizer pago, tá? Pela regra é P ponto e minúsculo. P ponto minúsculo. Acabou, tá? Cuidado com essas dicas aí, tá? P ponto, acabou. Não tem PAG, não tem PAG, não tem PG, nada. É só P. Bom, a gente falou de direta, né? Direta, só para a gente fechar esse assunto. Quando eu copio literalmente o que o autor disse, eu transcrevo igualzinho, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E se for até 3 linhas, é curta, entre aspas. Se for mais de 3 linhas, é longa, tira aspas, recuo 4 centímetros. É isso, tá? E a citação indireta, que é a tal do reescrever, né? Reescreve a ideia do autor com suas palavras e deve referenciar o autor também. Você explica com suas palavras a ideia ou as ideias e o que você compreendeu da leitura do texto. É muito comum usar também essa indireta. No mesmo trabalho, você pode ter todos os tipos de citação. É recomendável que você faça isso, tá? No mesmo artigo, no mesmo TCC, você vai lá. Uma hora você coloca uma citação direta, continua aí escrevendo, depois você coloca uma citação indireta, coloca uma direta curta, uma direta recuo 4, longa. Então, assim, você pode brincar com isso o trabalho inteiro. É até melhor fazer isso do que deixar só com indireta, só com direta. Não, você pode mesclar o tempo todo esses dois tipos, né? Direta e indireta, tá? Fica a seu critério aí, fica bem bacana. Então você explica com suas palavras as ideias e o que você compreendeu da leitura.
Caso não sejam necessárias muitas alterações do texto original, prefira manter uma citação direta, deixando as indiretas para momentos oportunos, que precisem de suas interpretações. Não confunda a citação direta com explicações de citações diretas. Não confunda a citação indireta com explicação da citação direta. Nesse caso, você apresentará suas interpretações de um trecho apresentado. Então é assim, gente, ó. Você colocou uma citação direta. Você copiou um texto, um trecho do autor. O que você vai fazer embaixo? Você vai comentar suas palavras. Isso não é citação indireta. Ali você está validando, né, elucidando, comentando, argumentando, escrevendo a sua ideia baseado naquela citação direta. A indireta, você pega uma ideia do autor, sem alterar a ideia dele, e reescreve com suas palavras, tá? Não é para confundir isso com, eu estou aqui escrevendo com as minhas palavras, eu estou argumentando. Não, não é isso. O trabalho tem que ter as suas palavras, né? As suas palavras. E né, a sua ideia, tá? A sua organização lógica e racional. Você vai argumentando, você vai discutindo todo o trabalho. E aí, no meio dessas discussões, você vai colocando as citações para validar o seu trabalho. Por isso que ler é importante, né? É importante, é necessário, né? Você vai ter que ler. Primeira coisa que tem que fazer é ler, pegar o seu trabalho, ler todinho, de ponta a ponta, né? Eu pego eu digo assim, os assuntos, né? Vou falar sobre finanças, vou falar sobre jurídico, vou falar sobre, sei lá, vou falar sobre meio ambiente. Tá bom, vou ter que ler sobre isso, organizar minhas ideias, depois eu vou escrever. E a hora que eu for escrever, eu vou escrever com as minhas palavras. Só que aí eu vou colocando as citações no meio para poder validar, para poder confirmar, dar mais credibilidade à minha ideia, tá? Importante para dar originalidade à sua pesquisa, no caso bibliográfica, aqui no caso, né? Escreva com suas palavras textos que expliquem as citações e contextualizem as diferentes ideias de autores frente ao seu trabalho, né? Traz um autor, comenta, traz um outro autor, outra coisa, não dá para você fazer um trabalho inteiro só com um autor, né? Só vou citar Kotler, não dá. Eu tenho que ter no mínimo uns 3 autores diferentes da mesma área aí. Eu vou chamar uma hora Kotler, uma hora eu chamo Marcos Cobra, uma hora eu chamo outro, depois eu volto para Kotler, entendeu? No mínimo 3, no mínimo 3, tá? No mínimo. Mas é importante, validando as suas ideias, tá? E referência, né, gente? Uma coisa importante. É uma das primeiras coisas que a gente faz em um trabalho, né, quando a gente vai corrigir, quando vai passar para a banca, é olhar as referências. Lá atrás, que nós chamávamos de bibliografia, lembra? Na escola? Bibliografia, né? Não fala referências bibliográficas mais, é só referências. Tá? Por quê? Porque referência bibliográfica vem de livro. E a gente pode usar hoje artigos, a gente pode usar sites, a gente pode consultar sites oficiais do governo. Então, colocar referência só tá ótimo. É só isso. Então, por meio das referências, é que o leitor, ou os leitores, poderão identificar as fontes que foram citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. O que precisa ficar claro é que toda a autoria indicada no texto precisa ser referenciada, ou seja, aparecer na listagem de referências. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte dessa listagem, mesmo que o pesquisador faça a leitura. Então, o Elton e a Tati leram lá, acho bacana, mas se você não colocou em nenhum momento aquele autor apareceu no seu trabalho, em nenhum momento você citou ele, né? Então ele não referencia. Todos os autores citados no seu trabalho, na citação direta ou indireta, né? Listas, imagens, figuras, mapas, tudo que você colocou no seu trabalho, você tem que referenciar todos, tá? Sempre em ordem alfabética, começando pelo sobrenome, tá bom? Sempre em ordem alfabética, começando pelo sobrenome. Tudo é referenciado. Se citou Kotler, eu tenho que ir lá no final e achar Kotler. Se citou Emília Ferreira, eu tenho que ir no final e achar Ferreira lá, tá? Igualzinho. Olha aqui o exemplo, ó. Então, tem ordem alfabética, não tá, gente? Ó, Gomes, depois Lacatos, depois Martins, depois Medeiros, né? Ó, então, G, L, M, T, tá vendo?
Então é pelo sobrenome, ó. Então Gomes, que é o sobrenome do autor, vírgula, Romeu. Tá vendo? E o Gomes maiúsculo, porque é o Gomes que aparece no nosso trabalho, né? Depois vem lá, Lacatus, né? Lacatus, vírgula, Eva. Tá vendo? Depois Martins, vírgula, Rosilda. Depois Medeiros, vírgula, João Bosco. Depois Targino, vírgula, Maria das Graças. Então, eu estou usando o sobrenome desse autor. Então, se eu estou usando o sobrenome desse autor, eu estou citando ele nas referências, né? E sempre acompanha comigo aqui, ó. Gomes 2001, tá vendo, ó? Gomes, vírgula, Romeu. Ó, o título tá negrito, ó, pesquisa social, e o ano 2001. Lacatus, ó, aqui são dois autores, ó, Lacatus, vírgula, Eva, Maria, ponto e vírgula, Marconi, vírgula, Marina. Então aqui, como que ele deve estar citado? Lacatus, ponto e vírgula, Marconi. Então nesse trabalho aqui, com certeza está Lacatus, ponto e vírgula, Marconi e 2003, que é o ano que aparece, tá? Martins, vírgula, aqui ó, 2004, tá vendo? Então na citação tá lá Martins 2004, e a página, né? Se for direta. Outra coisa, se for indireta, não vai a página, né, gente? É só autoriano. Na indireta, é autoriano. Na direta, é autor, ano e página, tá? Targino, né, 2015, tá vendo? Atenção, esse aqui, Targino, atenção para esse Targino aqui, gente, ó. Reparem que foi uma publicação, né? Foi uma revista científica, né, no site, ó. Então, isso aqui não é livro, certo? Isso aqui é o site. Então, eu tenho que colar o site, ó. Estou colando o site, tá vendo? Então, eu estou citando do mesmo jeito que eu cito, mas como é algo online, eu estou colocando o link certinho e o ano de acesso, o dia de acesso, o dia que eu acessei, 19 de julho de 2015, tá vendo? É o dia que eu acessei esse documento, essa informação no site, tá? Eu também tenho que fazer isso. Quando é artigo material, né? Eletrônico, por exemplo. Um, algo científico, uma revista eletrônica, tal, eu coloco o link e coloco a data de acesso também, tá? E reparem que a organização está em ordem alfabética pelo sobrenome, começando do G de Gomes e terminando lá em T de Targino, tá certo? Então, aí no meio está marcado referência, tá vendo? Referência. Não tem bibliografia, não tem referências bibliográficas, é só referências. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de artigo científico. O artigo científico é um trabalho completo, ainda com dimensões reduzidas. Então, ele não é tão extenso como uma monografia, por exemplo. Tá? Mas é um trabalho mais compacto, mas segue a mesma ordem. O artigo permite ao leitor o conhecimento do teor completo dessa pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Quanto ao conteúdo, o artigo pode ser muito variado, como discorrer sobre um estudo pessoal ou oferecer soluções para posições controvertidas. Então, o que é um artigo? São discussões, só que ele é mais curto, quer dizer, você não vai devagar tanto, você não vai colocar muitos capítulos, não. O artigo é um assunto, pá, sabe, ali, direto, mais resumido, você vai direto ali, muito naquela situação. Muitas vezes, para você falar de marketing digital, você fala de marketing, como surgiu o marketing, a evolução do marketing, o marketing nas empresas, os tipos de marketing para chegar em marketing digital. Né? Isso é uma monografia normal. Tá? No artigo científico, você já vai direto no marketing digital. Você não precisa, né, ficar nesse embasamento teórico gigante aí, tá bom? Ele é mais cirúrgico, ele é mais na veia ali, direto. Bom, e quando se fala em artigo, a gente tem dois tipos de artigo. O artigo original, que é um artigo novo, que ele traz ideias ou abordagens originais. Então, por exemplo, né, um pesquisador lá descobriu, por exemplo, a cura do coronavírus. Então, no artigo dele, ele vai trazer algo original, porque ele vai publicar as pesquisas e os resultados que ele trouxe. Já no artigo de revisão, é algo que já está publicado, é o que vocês estão fazendo. O artigo de vocês é de revisão. Vocês já estão pegando uma ideia existente, né? Artigos que já foram publicados por outros autores e estão fazendo um diálogo entre aquilo que já existe, né? Então também vale, é de revisão.
porque já existe. Então, você está analisando, está resumindo, está organizando, discutindo as ideias que já estão publicadas em outros artigos e livros e estão trazendo o seu artigo. Então, não é algo novo, não é algo inédito, é algo que já existem outros artigos com esses assuntos que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, vai falar de motivação. Marketing, é o que mais tem é artigo de marketing, é artigo de motivação. Não é igual o seu, mas são temas já discutidos anteriormente. Então, é um artigo de revisão, tá? Não é algo novo, a descoberta de uma cura é algo que ninguém escreveu ainda, é um tema novo. Aí é um artigo original, tá? Então, os dois estão valendo, os dois têm essa validade aí. Tá certo? Então o artigo é tranquilo também, né? A diferença é que ele é mais pontual, né? Ele é mais cirúrgico, ele é mais direto e mais compacto também, mas segue as mesmas normas de citação direta, citação indireta, parafrasear, isso é a ABNT. Então isso não tem muita mudança não, tá bom? Papers, é muito comum falar de papers, né? O que são papers? Bom, é, divulgar trabalho em um evento é muito mais importante para qualquer pesquisador, né? A ideia de quem faz mestrado, doutorado, né, quem fica fazendo pesquisas, né, o grande sonho de consumo dessas pessoas é escrever artigos, mandar para revistas, para congressos, para seminários, né, nacionais e internacionais e ir até lá para poder apresentar e ter o seu nome garantido, carimbado, publicado em revistas eletrônicas, revistas científicas, né, congressos. Então é uma oportunidade de ter o seu estudo, né, o seu trabalho debatido e conhecido, né, porque isso acaba enriquecendo a sua produção. Não fica só para você aquele trabalho, né, e fica divulgado, né, para toda a comunidade científica, nacional e até internacional. Então, para isso, existem os eventos científicos. O que que é um evento científico? Como qualquer outro tipo de evento, é um encontro, é uma reunião, né? Agora está parado com essa pandemia, mas tem o ano inteiro. As pessoas têm a chance de compartilhar seus interesses, suas descobertas, seus estudos, seus conhecimentos, além de ser uma oportunidade de divulgar e de encontrar algumas novidades. Nos eventos científicos existe uma expectativa de que haja um espaço não somente para a apresentação de estudos, mas também de debates sobre o que está sendo divulgado. Então, tem um evento na Univap muito bacana que acontece, não sei como é que vai ser esse ano, né? Mas que todo ano acontece em outubro, que é o INIC, Programa de Iniciação Científica. É um evento internacional, porque ele abarca a América Latina inteira. Então, vem gente da Argentina, do Paraguai, do Chile e tal, e vem lá, e lá tem o quê? Eu acho que é uma semana de evento, né? A faculdade para, né? A universidade para, e aí lá tem alguns trabalhos que são apresentados via banner, igual na faculdade tem, né? Alguns trabalhos são no auditório, via PowerPoint, você apresenta oralmente, via seminário. Alguns são discutidos em temas e roda de conversa. Então, são formas que você tem nesses eventos, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua organização, de você divulgar o seu trabalho. Mas como é que você divulga? Como é que você tem acesso a esse trabalho? Tem toda uma pré-seleção antes, você tem que entrar no site, tem a data que você preenche os dados, geralmente você paga uma taxinha para isso, né, de 15, 20, 50 reais, depende do evento. Aí você manda o seu trabalho, você submete a uma análise esse trabalho, né? E tem todo o formato que você tem que colocar. Então, você pega o seu artigo, você coloca no formato daquele congresso e manda, né, via o site lá, você paga a inscrição, manda comprovante, todo o processo. Você mandou, passa por uma análise, um grupo de professores vai analisar para ver se aquele artigo, aquele trabalho, né, tem condição de ser apresentado. Se sim, eles aprovam e você vai apresentar. Se não, ou eles reprovam de uma vez só, ou te devolvem com as correções. Arruma aqui, arruma aqui, arruma aqui. Aí você devolve de novo e posta. Por isso que não pode perder o prazo, né? Geralmente, quando é o INIC na Univap, a gente tem até o final de agosto. Aí, o mês de setembro para essas correções e outubro é o evento, né? Pelo menos era assim até o ano passado. E você pagava, né? Acho que R$ 30 para fazer uma inscrição e para cada trabalho que você manda para eles corrigirem, você paga R$ 15, né? E aí
Se for aprovado, você vai no dia lá, aí eles vão dizer como é que vai ser, se vai ser via banner, se vai ser via roda de conversa, marca certinho, você vai e apresenta, e no final você recebe o certificado, e o seu trabalho vai ficar registrado nos anais, nos registros daquele lugar, daquele congresso, daquele dia. Muito legal. E isso sobe também na internet. Então, futuramente, você coloca lá o seu artigo, o tema dele. No Google você vai achar, porque ele foi publicado nos arquivos, nos anais, né, daquele lugar, daquele congresso, daquela revista, daquele evento científico que você participou. Muito legal, tá? Então, Martins, que é o autor, ó, ele explica que os eventos podem ser classificados por categoria ou por área de interesse, né? Alguns tipos mais comuns são o congresso, é um tipo de evento científico, né, que reunião de pessoas competentes para discutir alguma matéria. Acontece muito com médico, né? Faz muito congresso, né? Congresso de dermatologia, congresso de cardiologia, né? E ali eles levam assuntos na área inovadores, o que tem de novo, o que tem de descoberta nova, e acabam, né, passando por essa sabatina aí de informações, tá? Simpósio são reuniões de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias ou de pesquisa para um grupo altamente especializado. Então, esbarra no congresso, pode chamar de congresso, pode chamar de simpósio. É que o simpósio é um pouco mais especializado, né? É muito mais cirúrgico, dentro de um assunto específico com profundidade. Congresso é um pouco mais abrangente, tá? Congressos é mais superficial, mas ambos têm a mesma característica, tá bom? Fórum é uma discussão de um determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações especialistas. Então, vai lá, né? É o presidente da ACI, o presidente da OAB, né? E faz um fórum de discussão ali sobre um certo assunto. Pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser vários dias. Ou a apresentação de posters, que são os banners, né? Muito comum, porque isso aí você faz de baseada já também, né? Um monte de gente. É a apresentação de trabalhos sob forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros, textos sintéticos, resumidos, né? Referentes a alguma experiência, atividade ou proposta. É muito comum pôsteres aí, quando tem muito trabalho, né? Somente os assuntos mais inéditos vão para um seminário oral, digamos assim, né? E os trabalhos mais corriqueiros vai para pôster, que é o banner que a gente faz na faculdade também, né, gente? Esses eventos, né, científicos, pelas suas características, podem gerar diferentes produtos, tais como os anais. É muito comum falar anais. Os anais de um congresso, os anais de um evento científico. O que quer dizer anais? São as coletâneas de artigos científicos dos trabalhos apresentados e é uma das partes mais importantes que ficará registrada. É uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registro validando a sua credibilidade. Então, por exemplo, eu já fui em um congresso sobre sustentabilidade, que eu mandei um artigo para Rio Grande do Sul. Eu mandei e foi aceito lá. Aí fui aceito e eles me chamaram para ir apresentar. Então eu fui, peguei um dia, fiz bate e volta, hein? Peguei um voo de manhã, cheguei lá no horário X, apresentei tudo pronto, mandei, paguei R$ 200 para poder inscrever, e aí veio resposta, tudo certinho, você vai trazer. Era um painel eletrônico que eu tinha que fazer e mandar antes para eles, via e-mail. Fiz, mandei, chegou lá, tava prontinho já. Tava lá, você vai em tal lugar, tudo certinho. Cheguei lá, tinha uma equipe lá me avaliando, eu apresentei esse meu pôster digital, fizeram várias perguntas, tal, acabou. Entendeu? Aí depois eu recebi um certificado de participação e depois chegou em casa um CD na época, né? E dizendo que o meu trabalho foi publicado nos anais daquele evento, né? E tá na internet. Se você buscar lá, você vai achar o meu trabalho lá com um número, com um registro, e isso tem validade, tá, gente? Isso tem validade, tá? Comunicação científica é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, na qual são expostos os resultados de estudos. Trata-se de uma forma de divulgar as informações científicas novas,
Segundo Medeiros, a comunicação é limitada em sua extensão e a exposição é breve, não ultrapassando o tempo de 20 minutos. Então você pode ver, você pode ter um trabalho gigante, gente, de anos de estudos. Quanto tempo nós temos para apresentar? De 15 a 20 minutos. Então é muito sintético. A fala, a oralidade de um trabalho, quando você apresenta em uma banca, em um congresso, em um seminário, você precisa ser totalmente prático e sintético, ou seja, rápido. É o assunto central. Ah, mas tem muita coisa, professor, para eu falar. E isso deixa que quem está avaliando vai ler o trabalho inteiro. Então, vai ler todo o trabalho, vai entender todo a sua organização de ideias, a sua discussão, né? E por isso que quem vai para a banca tem que ler antes esse trabalho. Então, se eu for fazer parte de banca, o mínimo que eu tenho que fazer é ler esse trabalho antes. Para eu chegar na banca, eu já sei todo o trabalho, e aí você vai ser só pontual na ideia central. Então, até essa dificuldade nós temos de sintetizar, porque a gente acha que tudo é importante. Tudo é importante, sim, mas a gente tem que ter esse poder de síntese, de sintetizar, de resumir para ser bem pontual aí naquele assunto, tá? Então, sempre esse tempo de 15 a 20 minutos, ele é estipulado mesmo e é deselegante passar desse tempo. Por isso que organizar, preparar slide para isso, né? Em média, você gasta 1 minuto por slide. Então, se você tem 20 minutos, você vai fazer lá cerca de 18 slides, mais ou menos. Não pode ser também muito rápido, 5 minutos. Então tem que ser de 15 a 20. Então você ensaia antes em casa, treina antes, para que você chegue e faça realmente no tempo aí necessário aí dentro de uma apresentação, tá? Mas o que que é o paper, né? O assunto aqui central, né? O paper é uma síntese de um pensamento aplicado a um tema específico. Andrade, que é o autor, explica que paper é o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar um resumo ou até um conteúdo integral dessa comunicação. E seu objetivo é que seja publicado nas atas ou nos anais do evento na qual foi apresentado. O que é o paper? É o registro, né? Então, quando você pega uma ideia que está sendo discutida, o assunto está sendo discutido, e aí você acaba colocando isso nos anais, né? É muito comum o Congresso ter um título, né? Sustentabilidade, produção limpa, tecnologia limpa, né? Então, assim, a gente cria um tema, né? E aí os trabalhos, né? Os artigos, as produções científicas ligadas com aquele tema, você faz uma submissão, entendeu? Então, assim, tem evento que não tem tema, mas é comum a gente ver temas. Entendeu? Por exemplo, de novo, que eu passei por isso, né? Eu tinha um trabalho, um artigo sobre construção da, como que é? Resíduo da construção civil, né? Sustentabilidade na construção civil. Eu achei um congresso no Rio Grande do Sul de produção sustentável mais limpa, tecnologia limpa, o uso de tecnologias promovendo a sustentabilidade na construção civil. Tudo a ver com o meu trabalho. Mandei, ele foi aprovado na hora. Por quê? Porque tinha a ver, entendeu? Aí eu vou mandar esse trabalho para um congresso de psicologia que fala de comportamento humano, não vai passar, né? Sem chance. Então, muitas vezes, né, você criar temas, né, você achar temas por aí, né, congressos ligados a temas, a macro temas, é comum. É o usual, tá bom? Aí você acaba, quando isso é registrado, né? Na parte paper é escrito, paper é papel, né? É algo escrito, né? Então é quando você pega resumo do anal, né? Anal no caso, né, aquela construção de material ali, de toda a publicação feita naquele evento científico, né, quando aquilo está registrado. Então, você tem o paper daquilo, a síntese daquele pensamento, aquele tema, aquele congresso, aquele evento científico. Tá? O paper também segue uma estrutura de comunicação científica. No meio acadêmico, ele tem sido empregado com esse sentido de até mesmo com o sentido de artigo científico. Medeiros, que é um autor, alega que paper é um ensaio e reforça a posição de Roth, que compreende
como um documento que se baseia em pesquisas bibliográficas, não sendo uma mera compilação, mas tendo as interpretações e avaliações sobre o que foi lido e recolhido. É muito comum que um paper ele siga uma ordem lógica, um cronograma lógico, começo, meio e fim da organização das ideias. E é muito comum, entendo que paper é uma pesquisa bibliográfica, né? Quando você reúne, você sintetiza, você organiza as ideias, né? Aquele assunto pautado em um autor ou em vários autores, né? Dentro de um congresso, dentro de um evento científico, dentro de uma revista eletrônica, né? Que tem vários artigos ali publicados, tá? Tudo bem, gente? Estão vivos aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô, professor. Só eu que tô vivo? Eu acho que só. A Tati voltou a dormir. Mentira, eu tô aqui. Tá terminando, gente. Tá terminando. E para terminar, né? Para fechar aí, o TCC, ou trabalho monográfico, né? Monografia. Que é isso, né? Quer dizer, o que é isso? Tá? Uma das atividades mais importantes quando se trata do encerramento de uma graduação ou pós-graduação é a elaboração do trabalho monográfico. Você já ouviu falar em monografia, né? Trabalho de uma única grafia, de um único assunto. Monografia, único, mono, uma única escrita. É uma escrita sobre um assunto apenas. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né, ele sistematiza esses resultados de uma pesquisa científica, portanto, para sua elaboração, deve-se aplicar os procedimentos para a construção de um estudo científico. Então, na verdade, o que é isso? Tudo é TCC, gente. TCC quer dizer trabalho de conclusão de curso. Pode ser uma monografia, pode ser um artigo científico, pode ser um paper, pode ser uma tese, pode ser uma dissertação, entendeu? Então, qual que é o escopo disso? Né? No caso de vocês, o TCC de vocês é o quê? É um artigo científico. Né? Quando não era online, quando era presencial, era monografia, era um pouco mais extenso, tinha pesquisa, tinha gráfico, então saía desse formato mais compacto de um artigo e passava mais para um formato de monografia, mais extenso, entendeu? A pessoa ela vai fazer pós-graduação, é artigo, você vai fazer mestrado, o TCC chama dissertação, você vai fazer doutorado, o seu TCC chama tese, tá? Então muda porque muda o formato, muda a profundidade, tá? Mas tudo é TCC, né? Tudo é dentro desse escopo chamado trabalho de conclusão de curso, tá? Isso que eu falei, ó, né? É uma denominação definida, né, pela instituição de ensino e muitos optam pela elaboração de um artigo, né? Mas outros de TCC, com esse tema TCC, né? Mas os procedimentos para a produção e a apresentação do conteúdo serão previstos dentro de uma metodologia científica. Então, por exemplo, às vezes o nome da disciplina é TCC, no caso de vocês é TCC. Vai vir lá como disciplina, trabalho e conclusão de curso. Tem faculdade que chama de artigo científico, né? No mestrado chama de dissertação, entendeu? Então, assim, depende do formato, depende da proposta metodológica que a faculdade chama, né? Como que ela vai chamar aquilo, né? Mas tudo é trabalho final, tudo é evento científico, tudo é você parar e escrever, parar e produzir, tá? A norma define, isso vai cair na prova, tenho certeza, gente, os elementos para a organização, para estruturar o seu trabalho. Então, como que se estrutura um trabalho científico, um TCC, vamos chamar assim, de elementos pré-textuais, grava isso, elementos textuais e elementos pós-textuais. A gente até conversou isso em uma aula, não foi, Tati? Que estava presente e o Elton não estava, né? A gente até falou sobre isso. Eu acredito que tem grande chance de ter perguntas na prova sobre isso, né? De elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Toda a estrutura de um trabalho de conclusão de curso elabora esses três elementos: pré-textual, elemento textual e elemento pós-textual, tá? Vamos entender o que é o pré-textual. Tudo que vem antes do texto.
capa, folha de rosto, o verso da folha, uma errata. O que é errata, gente? Depois que você imprimiu tudo, colocou tudo, gastou uma grana, acabou, você viu que tá uma palavra errada lá, você viu que tá um trecho errado, o nome de um autor errado, você faz uma errata. Errata é uma folha, né, que você encaixa no meio do trabalho já impresso, ali no meio, e aí você coloca lá onde se lê, né? Tatiana, leia Tatiane, por exemplo. Entendeu? Porque está escrito errado. Então é só. E é muito comum você ir para a banca com uma errata na mão. Depois que você imprimiu as 3 vias, entregou para o seu orientador, está na banca, aí você achou um erro depois. Você faz uma errata e antes de você apresentar, você entrega essa folhinha simples, né? Não é o trabalho inteiro, né? É uma palavra errada, é uma informação errada, é um número errado, você faz uma erratinha e você entrega para ele lá na hora. Folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe. Epígrafe são frases, né? Penso, logo existo, né? São frases lá que você coloca lá. Resumo em língua vernácula. O que é língua vernácula? Língua do nosso país. Resumo em língua portuguesa, língua do país. Resumo em língua estrangeira. Sempre tem o resumo em português e o resumo em inglês, né? Lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviaturas, siglas, lista de símbolos e sumário. Tudo isso é elemento pré-textual. Tudo que vem antes do trabalho, né? Capa contra capa, tudo isso é pré-textual. Até o sumário, tá? O que é sumário mesmo, gente? É onde você indica o número das páginas, né? Capítulo 1, página tal, né? Aquele é sumário. Até lá é pré-textual. Virou a folha, apareceu introdução, você já entrou no elemento textual, que é o trabalho em si. O textual é o trabalho pesado em si, que ele é o quê? Ele é dividido em 3 partes. Em introdução, em desenvolvimento, que são os capítulos, e a conclusão, ou considerações finais. Tá? Esse é o textual, é o trabalho na veia. Depois da conclusão, até a conclusão, ou considerações finais, é o textual, né? Depois disso, as referências, o glossário, o apêndice, o anexo, o índice, são os elementos pós-textuais. Então, de referências em diante, né? Tudo que vem depois ali, você acha que é importante colocar um anexo, né? Uma imagem que você não colocou no seu trabalho, você quer colocar, né? Um glossário, né? Com os termos ali, quer dizer o quê, né? Palavras, né? Palavras não tão usuais que apareceram no seu trabalho, você cria um glossário, põe no final. Tudo isso é pós-textual, tá bom? De referências em diante é pós-textual. Tá bom, gente? Uma recomendação importante é fazer toda a parte textual primeiro, com certeza, né, gente? E depois se dedicar aos elementos pré-textuais e pós-textual, que o resto é perfumaria, né? O textual realmente que é o importante, né? Depois você faz capa, contracapa, folha de rosto, depois faz isso. É um erro começar o trabalho pelos elementos pré-textuais, pois você só poderá elaborar um resumo, por exemplo, depois que o trabalho estiver pronto. É verdade, né? Até a introdução, gente. Gente, introdução, resumo, conclusão, você faz por último. Como é que você vai introduzir um trabalho que não está pronto? Você pode até rascunhar uma introdução lá, mas depois que todo o trabalho estiver pronto, aí você faz uma introdução, porque você tem ideia do trabalho. Então você faz ali uma discussão do que você vai falar, do que você desenvolveu, quer dizer, né? Do que você discutiu no seu trabalho. Conclusão é por último. E resumo é por último ainda, porque resumo é o tudão, né? E aí como é que você vai fazer um resumo, que é um elemento pré-textual, sendo que o seu trabalho não está pronto? Então a primeira coisa que você faz é o trabalho, que é o textual. Depois você se preocupa com os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais, tá bom? Quanto à elaboração da introdução, sugere que o primeiro elemento do corpo textual a ser escrito, pois conforme argumenta o autor, se o pesquisador tiver dificuldades em expressar no texto qual foi o problema central do estudo, qual a fundamentação científica, quais foram os objetivos propostos, significa que não terá condições de escrever os demais elementos textuais. O que é isso, gente? Vocês lembram que vocês escreveram um projetinho?
objetivo geral, objetivo específico, problema, justificativa, hipótese. Você lembra disso? Que é chamado de projeto. Lá no TCC1, vocês fizeram isso, né? Ou estão fazendo nesse momento, né? Isto vai se transformar depois em introdução. Então, por isso que chama projeto, porque ali é um esboço, é um escopo, é uma estrutura lógica montada que você vai seguir depois todas aquelas fases, digamos assim, no seu TCC. Aí, quando tiver tudo pronto, você compacta tudo isso e chama de introdução. Coloca um corpo, coloca textos ligando um assunto com o outro, discussões linkando, né, um parágrafo no outro, e isso vira a introdução. Isso que ele quer dizer, né? Que você fundamenta, você estabelece os objetivos antes, depois tudo isso vai virar aí uma introdução, né? Porque antes era um elemento pré-textual, né? Agora virou um elemento textual, porque introdução já é textual, né? Já é textual, tá? Quanto ao título do trabalho, lembre-se que ele deve expressar a essência do trabalho realizado com a menor quantidade de palavras possível. O texto ali, o título, né, não é o tema, né, gente? O tema é algo central, marketing digital. Isso é tema. Isso não vai no trabalho. Esse é o tema, é o assunto macro que foi abordado. Marketing digital, finanças pessoais. Agora, o tema é algo específico do seu trabalho. Então, o que você discutiu no seu trabalho sobre marketing digital? Ah, eu falo sobre vantagens do empreendedor. Então, beleza. Então, sei lá, marketing digital e suas vantagens para o microempreendedor. Já fechei, é o título. É o assunto abordado no meu trabalho. Porque quando falar marketing digital é tão amplo. Eu não falei sobre tudo que há. Eu falei sobre uma coisa específica, um dedo, um segmento, né? Finanças, sei lá. Então, estão me ouvindo, gente? Parece que deu um tipo aqui. Alô? Tá aparecendo uma bolinha no meio como se estivesse carregando, mas eu tava ouvindo você. Tá ouvindo, né? Normal? Uhum. Tá bom. Ô, Tati, qual que é o seu título do trabalho? Ou você não tem título ainda? Então, eu tenho, mas eu acho que eu vou ter que alterar. Normal. Você pode mudar isso o tempo todo. Você vai readequando, tá? Faz Uhum. E aí, conforme o passar do tempo, você vai mexendo, você vai mudando. Tá bom? Alô? Eu acho que voltou, né? O meu microfone. Tô ouvindo. Voltou? Então tá bom. Vamos continuar então. Tô ouvindo normal. Beleza, gente. Então aqui, ó, elementos textuais. Conhecendo a importância dos elementos textuais, a seguir conheça detalhadamente cada um deles. Então vamos lá. O que é introdução? Introdução é a parte do trabalho destinado a favorecer uma visão geral do que foi desenvolvido, apresentando o tema, a delimitação do tema, o assunto, a justificativa, o problema, os objetivos, né? E além de apresentar um breve contexto ali daquilo que você vai tratar, né? A norma não especifica uma quantidade de folhas que deve ter esse item. Não tem uma página, não tem. Só se o manual diz que o manual está embasado na norma, mas a norma não diz, tá? Mas é algo meio que sintético, né? Senão vira um trabalho também. O elemento deverá ter o título Introdução, seguido de apresentação arábica 1, fonte arábica, alinhado à esquerda. Então, no canto esquerdo, você põe um ponto, introdução. Ali começou o seu trabalho. Entendeu? Então, porque introdução também se faz por último, gente. Você pode rascunhar antes, tá? Mas, ó, guarda isso, tá? Introdução, conclusão, é a última coisa que você faz. Depois que você fez a introdução e a conclusão, aí você faz o resumo. Porque aí entra introdução, no resumo, entra o trabalho e entra a conclusão.
tá? E aí você compacta tudo, o problema que você fez em forma de pergunta, a hipótese, os objetivos, você vai compilar tudo isso e vai transformar isso em um texto de uma, duas páginas no máximo, né? E isso vai chamar introdução, tá bom? Então esse projetinho que vocês fizeram aí, objetivo, tema, justificativa, hipótese, isso não vai no final, isso vai como introdução em forma de texto compilado aí em parágrafos, tá bom? Digamos assim. Desenvolvimento, gente, é o trabalho, são os capítulos, os títulos, os subtítulos, né? Com uma ordem sempre assim, do macro para o micro, vamos pensar assim, né? Então, você vai falar de marketing digital, você vai falar sobre marketing, você vai falar sobre digitalização, você vai falar sobre vantagens, desvantagens, você não vai construir ali uma discussão dos capítulos ao longo do seu assunto central. Isso é desenvolvimento, é uma revisão bibliográfica, né, com base em autores, com base em artigos científicos, em livros, e ali você vai criar os capítulos e o subcapítulo, né? Então, se o assunto é o mesmo, você cria um subcapítulo. Se você vai mudar de assunto, você cria um outro capítulo, né? Então, você vai organizando isso, né? De uma forma lógica, e a cereja do bolo deixa para o final, né? O assunto principal e mais importante, o capítulo recheio do bolo, fica para o último, que é o assunto principal do seu trabalho ali, né? Então você vai construindo. É comum você construir e na hora que você vai fechar, você mudar a ordem dos capítulos. É comum também. Porque eu acho que esse assunto aqui fica melhor com o capítulo 3, que ele é mais específico. Esse assunto aqui é mais geral, vou colocar como um. Então é comum você também mudar a posição dos capítulos depois, deixando numa ordem cronológica de ideias, tá? Também, tá bom? E a conclusão, né, que alguns chamam de conclusão e outros de considerações finais, que é no final de tudo você fecha. Ali você pode colocar a sua opinião, né? Ali você pode fechar o tema, você discute, você faz uma análise final, você tem que fechar o seu trabalho, né? E aí nessa conclusão você vai dizer, né, se a sua hipótese, aquele assunto, aquela situação hipotética que você achou que ia comprovar, é na hipótese que você vai bater o martelo ou não. É na hipótese, perdão, desculpa, é na conclusão que você vai validar a sua hipótese ou não, tá? Lembre-se, hipótese é uma situação hipotética que você pode ou não validar. Se você concluir em consonância, em harmonia, de acordo com a sua hipótese, está valendo. Se você concluir uma outra situação que não está ao encontro da hipótese, que é controverso, que é contrário, que é antagônico à hipótese, também está valendo, tá? Porque é hipótese, então você pode comprovar isso ou não, tá bom? É amarrar, você fecha, é com as suas palavras, não entra a citação, tá? Conclusão, não entra nenhuma citação, nada. Ali é a sua posição, é uma discussão final com suas palavras, resumindo tudo que você trabalhou ali, fechando a sua posição, da importância da validade disso, pá, e fecha e conclui o seu trabalho. Tá bom, gente? Vou passar um videozinho agora aqui, tá? Só um minutinho, peraí.
Agora deu certo, peraí um pouquinho. Vamos lá. Estão vendo e enxergando, gente? Sim. Olá, estamos encerrando aqui a quarta e última unidade de metodologia científica. Nessa unidade, você aprendeu a elaborar e formatar um trabalho para publicações acadêmicas, pensando principalmente na divulgação científica. Viu como aplicar as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos e como apresentar citações e referências seguindo esse padrão. Também aprendeu o que é e como elaborar um artigo e como apresentar os resultados da sua pesquisa da melhor forma possível. Por fim, aprendeu a elaborar um paper, viu como a participação em eventos científicos é importante e como elaborar da forma correta um relatório final de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso. Todos esses conhecimentos são essenciais na vida acadêmica, então é importante aproveitar bastante tudo o que você aprendeu na unidade. Tanto sua produção científica como um trabalho de conclusão bem realizado, com um tema interessante, podem abrir portas para você, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então se esforce bastante e aproveite a oportunidade que você tem de produzir conhecimento. Nós vimos um exemplo que ilustra bem a importância da produção científica na SGA dessa unidade. Você se lembra dela? Na SGA da Unidade 4, acompanhamos a história de Glória, uma estudante de um curso de ensino superior que concorria a uma bolsa de estudos no exterior. Para aumentar suas chances, Glória deveria apresentar os resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos. Na SP1, ajudamos Glória a entender que todos os trabalhos científicos precisam se adequar a uma normalização confiável como a da ABNT. Vimos que as normas são as orientações mais seguras para apresentar determinadas informações, como citações e referências, e que deixar de citar as fontes que embasam um trabalho pode ser considerado plágio, que é uma prática ilegal. Na SP2, ajudamos Glória a entender o que é um artigo científico e como elaborá-lo corretamente. Também falamos sobre a possibilidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica como forma de produzir conhecimento. Na SP3, falamos sobre o papel da comunicação científica e ajudamos Glória a elaborar um paper, enfatizando que é possível ter um artigo aceito numa revista científica, mesmo sem ter concluído o curso superior, como foi o caso da nossa personagem. Para completar, na SP4, ajudamos Glória a elaborar o seu TCC e como organizar a sua apresentação oral para a banca examinadora. Você pode aprofundar os seus estudos pesquisando algumas monografias e tentando identificar como os autores organizaram suas citações e apresentaram os resultados da sua pesquisa, por exemplo. Isso vai te deixar preparado para enfrentar desafios parecidos na hora que tiver que elaborar seu próprio trabalho. Essa unidade fica por aqui. Não deixe de responder os questionários no seu ambiente virtual e de consultar o seu livro didático sempre que precisar. E de ampliar também o seu conhecimento consultando outras fontes bibliográficas sobre esse tema. Bons estudos e até a próxima! Bom, pessoal, essa situação problema, ela tá no livro de vocês, né? No livro didático digital de vocês, tá? Uma outra coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte, vocês estão fazendo as pré-aulas e as pós-aulas, vocês já encerraram tudo isso? Como é que tá o andamento da Blended de vocês? Me contem, por favor. Eu terminei as minhas já. Terminei uma. Mas teve algum trabalho que vocês tiveram que fazer, que publicar ou não? Não. Tá, e a prova de vocês é quando? Ele mandou o calendário e lá fala que as matérias blended ou interativas vai ser do dia 4 ao dia 10.
Só que assim, ele falou que ia ser por um sistema, mas tipo assim, que sistema, entendeu? Não sei. Então, o dia exato da prova vocês não sabem ainda. Não, ela vai ser do dia 4 ao dia 10. Vão ser 6 dias pra Fica poder fazer. disponível para entrar qualquer dia? É, Nossa, que mamata. Eu achei que era um dia específico que ia ter que entrar. Não é, então. não. As interativas não. Aí as outras matérias são como o semestre passado, 24 horas. Ah, tá bom, então. Semestre não, bimestre, Então, né? o nosso encontro hoje foi o último, né? De metodologia Sim. científica. Não tem mais encontro de metodologia científica. Eu sintetizei todinha a unidade 4, que só fala sobre isso mesmo. Ela é curta, tá? Uhum. Mas assim, como é um material que vocês também têm aula pelo AVA e vocês podem consultar também todo o material, então fica tranquilo, né? Dá para fazer, cuidado com as pegadinhas. Eu creio que serão 10 perguntas de múltipla escolha também, assim como era antes, tá bom? E boa sorte para vocês. Obrigado pela presença, que vocês me ajudaram muito aqui. Se não fosse vocês, né? Vocês dois, no caso, né? O Elton e a Tati, as minhas manhãs de segunda-feira seriam mais tristes. Porque eu ia ter que dar aula sozinho, gravada, mas vocês sempre tá me ajudando. Só vocês, os guerreiros, né? Os guerreiros, sempre me ajudando. Então, eu agradeço mesmo o carinho de vocês, tá? E o compromisso de vocês. Obrigado mesmo. Sobrevivemos.